Os 10 maiores serial killers da história. Casos que chocaram o mundo. A mente humana é um labirinto. Um lugar onde a luz da razão se mistura com as sombras do instinto. E em alguns casos, essas sombras se transformam em monstros. Monstros que desafiam a nossa compreensão, que nos forçam a confrontar o lado mais obscuro da nossa natureza. Assassinos em série. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da mente de 10 dos maiores serial killers da história. Preparem-se, pois a jornada será perturbadora. 10. Richard Ramirez. Terror nas sombras de Los Angeles. No verão de 1984, um espectro aterrorizou a cidade de Los Angeles. Um pesadelo invadia casas no silêncio da noite, deixando um rastro de sangue e terror. Seu nome? Richard Ramirez, o Night Stalker. Ramirez não tinha um tipo específico de vítima. Ele invadia casas aleatoriamente, atacando homens, mulheres, crianças. Seus crimes, movidos por uma mistura doentia de satanismo e sadismo, eram brutais. Ele atirava, esfaqueava, estuprava. O pânico tomou conta de Los Angeles, até que, finalmente, depois de meses de terror, um erro levaria à sua captura. 9. Aileen Wuornos. A vingança de uma alma ferida. A história de Aileen Wuornos é um conto sombrio de abuso, abandono e violência que culminou em uma fúria assassina. Desde a infância, Aileen enfrentou uma série de traumas que moldaram seu destino trágico. Ela foi abandonada por sua mãe e criada por avós abusivos, o que a levou a uma vida de delinquência desde cedo. Nas estradas da Flórida, ela vendia seu corpo, mas sonhava com uma vida diferente. Aileen buscava desesperadamente uma saída, uma chance de recomeçar, mas a realidade cruel sempre a puxava de volta. Em 1989, algo dentro de Aileen se quebrou. A pressão de uma vida de sofrimento e desespero finalmente a levou ao seu ponto de ruptura. Ao longo de um ano, ela matou 7 homens, todos clientes, com um revólver calibre 22. Cada assassinato foi um grito de socorro, uma tentativa desesperada de se libertar de seus demônios internos. Wuornos alegava legítima defesa, afirmando que todos os homens a haviam atacado. Ela acreditava que estava lutando por sua vida, mesmo que isso significasse tirar a vida de outros. Para alguns, um símbolo de resistência contra o abuso masculino, para outros, uma assassina de sangue frio. A história de Aileen Wuornos continua a provocar debates acalorados sobre justiça, vingança e a natureza do mal. 8. Harold Shipman, o anjo da morte, trajando jaleco. A figura do médico evoca segurança, confiança. Eles são vistos como guardiões da nossa saúde, aqueles que nos ajudam a superar doenças e nos guiam para uma vida mais saudável. Mas e quando a figura que deveria curar se torna a personificação da morte? Quando o jaleco branco esconde intenções sombrias e mortais? Essa é a história de Harold Shipman, o Dr. Morte. Um homem que usou sua posição de poder e confiança para cometer atos inimagináveis. Por trás da fachada de médico atencioso e dedicado, Shipman escondia um segredo terrível. Ele era viciado em matar. Ele manipulava prontuários e usava seu conhecimento médico para tirar vidas. Seus pacientes, a maioria idosos, se tornavam vítimas fáceis de sua sede insaciável. Eles confiavam nele, sem saber que estavam nas mãos de um assassino. Uma injeção letal de morfina, uma assinatura falsa em um atestado de óbito, e a vida de mais uma pessoa chegava ao fim. Shipman agia com frieza e precisão. Estima-se que Shipman tenha matado mais de 250 pessoas ao longo de 2 décadas. Suas ações deixaram um rastro de dor e sofrimento, chocando o mundo e mudando para sempre a percepção sobre a confiança em profissionais de saúde. Na União Soviética dos anos 80, um pesadelo assolava as florestas e trilhos de trem próximos à cidade de Rostov. O responsável por esses crimes hediondos era Andrei Chikatilo, um homem de aparência comum que escondia um apetite insaciável por sangue e sofrimento. Seus crimes chocaram a União Soviética, expondo as falhas de um sistema que por muito tempo tentou esconder a existência de um monstro em seu seio.
charmoso, inteligente, bonito. Ninguém diria que Ted Bundy, um jovem promissor com um futuro brilhante pela frente, era um dos assassinos em série mais cruéis e manipuladores da história americana. Bundy usava sua aparência a seu favor, fingindo fragilidade, lesões, para atrair suas vítimas, geralmente jovens universitárias. Ele se tornou uma celebridade macabra, dando entrevistas, flertando com as câmeras durante seu julgamento. Ted Bundy transformou o assassinato em um espetáculo, e ele era o astro principal. Por trás da máscara de palhaço, um sorriso grotesco escondia um dos rostos mais cruéis da América. John Wayne Gacy, o palhaço assassino, usava sua persona amigável, seu trabalho voluntário em hospitais e eventos infantis, para esconder sua verdadeira face, a de um predador sexual que aterrorizou Chicago nos anos 70. Gacy atraía suas vítimas, adolescentes e jovens rapazes, para sua casa, prometendo-lhes empregos, dinheiro ou simplesmente um lugar para ficar. Lá, ele os drogava, torturava e assassinava. Seus crimes só vieram à tona quando a polícia encontrou corpos enterrados no porão de Gacy. O horror da descoberta chocou o mundo. Capítulo 7. A busca pela conexão humana pode levar a lugares sombrios. No caso de Jeffrey Dahmer, essa busca se transformou em um ciclo doentio de assassinato, necrofilia e canibalismo. Entre 1978 e 1991, Dahmer matou 17 homens, a maioria jovens negros gays, em seu apartamento em Milwaukee. Dahmer mantinha os corpos de suas vítimas, realizando atos de necrofilia e canibalismo. Ele guardava partes dos corpos como troféus, tentando, de forma distorcida, manter seus companheiros por perto. Nas remotas comunidades indígenas dos Andes, um monstro vagava livremente. Seu nome era Pedro Alonso Lopes, o Monstro dos Andes, um dos assassinos em série mais cruéis e prolíficos da história. Entre as décadas de 70 e 80, Lopes estuprou e assassinou mais de 300 meninas, a maioria indígenas, com idades entre 9 e 12 anos. Ele se aproveitava da pobreza e da vulnerabilidade das comunidades andinas para atrair suas vítimas. Lopes torturava suas vítimas antes de matá-las, muitas vezes estranguladas. A Feira Mundial de Chicago, de 1893, prometia maravilhas tecnológicas e um vislumbre do futuro. Visitantes de todo o mundo se reuniram para testemunhar as inovações e as grandiosas exibições que a feira tinha a oferecer. Era um evento que simbolizava progresso e esperança. Mas nos bastidores da cidade vibrante, um pesadelo arquitetônico tomava forma. Enquanto a cidade brilhava com luzes e celebrações, nas sombras, algo sinistro estava sendo construído. H. Holmes, um homem charmoso e ambicioso, construiu um hotel com um propósito terrível: matar. Ele era um mestre da manipulação, usando seu carisma para atrair suas vítimas. Conhecido como Castelo do Assassinato, o hotel de Holmes era um labirinto de corredores secretos, projetado para confundir e aprisionar. Quartos à prova de som, onde ninguém poderia ouvir os gritos das vítimas, passagens ocultas e armadilhas mortais. Cada detalhe do hotel foi meticulosamente planejado para facilitar seus crimes. Ele atraía suas vítimas, a maioria mulheres jovens em busca de trabalho ou aventura na cidade grande, para seu hotel macabro. Prometendo emprego e segurança, ele as levava para a morte. Holmes confessou ter matado 27 pessoas, mas muitos acreditam que o número real de vítimas seja muito maior. Suas confissões chocaram a nação, mas estima-se que o número real de vítimas seja muito maior. O legado de terror de Holmes continua a assombrar a história de Chicago. Em 1888, as ruas escuras e nebulosas de Whitechapel, em Londres, se tornaram palco de uma série de assassinatos brutais que chocaram o mundo. O autor desses crimes? Um nome que se tornou sinônimo de terror e mistério: Jack, o Estripador. Suas vítimas, todas prostitutas, eram encontradas com a garganta cortada, os corpos mutilados de forma grotesca. A identidade de Jack, o Estripador, nunca foi descoberta.
apesar das inúmeras teorias e suspeitos. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos corredores escuros da mente humana. 10 histórias de horror. 10 exemplos da capacidade humana para o mal. Ao estudarmos a mente desses monstros, podemos aprender a identificar os sinais, a proteger os mais vulneráveis. Qual dessas histórias mais te impressionou? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. Até a próxima!